Boa tarde a todos e a todas que estão aqui conosco hoje. Quero começar agradecendo muito pela presença de cada um e cada uma. Trazer que essa é uma capacitação sobre escolas lixo zero, e essa capacitação está acontecendo dentro do programa Composta Paraná. Essa é uma realização do Instituto Sustentares, da Prefeitura de Tijucas do Sul, e uma idealização do Paraná Lixo Zero. Quero agradecer muito a presença da Gisele aqui hoje, dizer que ela nos inspira muito, o trabalho que ela desenvolve na Escola Universo nos inspira muito a também desenvolver e adaptar as soluções encontradas lá para o nosso território. Então, é uma grande satisfação a gente poder se inspirar com esse exemplo maravilhoso aqui hoje. Quero agradecer também ao Denner, Bernadette Brandão, que estão aqui no apoio, e especialmente a Jéssica, que fez, né, toda essa organização aí com a Gisele para podermos estarmos juntos e juntas aqui hoje. Jéssica, a palavra está contigo. Legal. Então, dando uma introduzida, né, do que é o programa Composta Paraná, é uma iniciativa aí que está na sua segunda fase, né, nos municípios do estado, entre eles, né, Tijucas do Sul, onde a gente está desenvolvendo, então, um plano municipal de educação ambiental para resíduos sólidos, para a gestão de resíduos sólidos urbanos, né, é, e que também prevê várias capacitações, a gente já deu várias capacitações presenciais no município, a gente realizou um fórum municipal de compostagem, né, onde trouxemos boas práticas ao município, fizemos uma doação de minhocários, composteiras, né, ao município, e aí então a gente está com essa capacitação hoje, né, sobre as escolas, para que a gente consiga então capacitar a comunidade escolar, os professores e professoras, para que a gente consiga então com que as escolas também se inspirem para transformar um ambiente escolar num ambiente lixo zero. A nossa primeira capacitação online foi sobre compostagem no método Lages, né, com o professor Germano. Essa capacitação já está no nosso YouTube, para quem quiser conferir. Essa aqui também ficará gravada lá no YouTube, tá? E as próximas vão ser no dia 11/6, né, que vai ser sobre compostagem no método UFSC, que é a compostagem em leiras, e no dia 18/6, sobre quintais produtivos, né? Então, participem junto com a gente dessa e das próximas. Ao final da capacitação, a gente vai tirar um print, tá, dos presentes, e aí a gente também pode enviar um certificado ao final. Eu solicito que vocês respondam o e-mail ali, acredito que todos tenham se inscrito, né, no formulário, vocês respondam o e-mail que vocês receberam o link de inscrição, solicitando esse certificado, então, para que a gente envie para vocês, tá bom? Então, boa aula para todo mundo. Gi, se quiser já compartilhar aí a sua tela, fica à vontade. Legal, já estamos vendo. Tá, o teu microfone está fechado, tá? Só para avisar. Fica tranquila. Prontinho. Boa tarde, então, também a todos e todas que estão aí presentes, né? É sempre muito satisfatório poder trazer o exemplo que a gente faz todos os dias lá no colégio, né? Das nossas ações, para poder inspirar outras escolas, né? Então, contar um pouquinho dessa história e, de fato, assim, da realidade, assim, de dentro da sala de aula, de dentro da escola, é sempre muito importante, né, para professores, enfim, para todas as pessoas, porque aí a gente está falando de algo real que acontece, né, no dia a dia. Então, eu vou trazer um pouquinho aí da nossa realidade. E aí, assim, eu quero muito fazer uma introdução antes de chegar nesse case de sucesso, vamos dizer assim, que se tornou nosso colégio, nessa referência que a gente já é, assim, aqui em Floripa, né?
mas falar um pouquinho sobre, meio que justificando, né? Eu sei que está mais do que óbvio a importância da gente estar fazendo o bem, né, para o meio ambiente, preservação, mas é sempre bom a gente reforçar. Então, eu gosto de fazer essa pequena introdução. Peraí. Tá, assim já aparece a segunda tela? Aparece, mas ela não está como É, apresentação. Se como é que quiser ela tá? colocar ali no Ah, sim. Canva, isso. Tá, já. Aham, pronto. Então, falar um pouquinho de mim, né? Quem eu sou? Eu sou pedagoga, tá? Com especialização em educação ambiental e sustentabilidade, e no momento eu sou graduanda em gestão ambiental, já quase acabando esse curso. Eu sou educadora ambiental desde a educação infantil, então agora desde os 4 aninhos até o 9º ano, tá? Até os adolescentes. Já vai fazer agora 12 anos. Eu sou também embaixadora e consultora do Instituto Lixeiro Brasil, e também faço parte do coletivo Lixo Zero Floripa. Aí, então, essa introdução seria para falar, assim, eu sei que é uma coisa bem básica, mas para muitas pessoas ainda não houve essa quebra de paradigma, que é, o que é o lixo, afinal? Na verdade, assim, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, o lixo é o termo informal para resíduos sólidos. Então, o que acontece? Muitas pessoas, né, isso é uma coisa que eu converso muito com os estudantes lá no colégio, muitas pessoas ainda olham por um resíduo, por uma embalagem, por uma casca de fruta, enfim, e ainda fala a palavra lixo, né? O que para nós que já estamos nessa jornada lixo zero há um tempo, é algo absolutamente assim inadmissível chamar, né, isso de lixo, porque para nós lixo é quando você mistura os diferentes tipos de resíduos, né? Então, se você mistura o orgânico, o reciclável e o rejeito, aí sim você criou esse lixo, né? Até então, o que você tem na mão é um resíduo que tem o seu lugar. Ah, mas qual é o problema de eu misturar tudo? O problema é que tudo vai para o mesmo lugar, o aterro sanitário. E o aterro sanitário, o que que acontece? Quanto mais coisas você manda para lá, mais curta vai ser a vida útil desse lugar, precisando encontrar um outro lugar para construir um novo aterro, tendo que desmatar, impactar todo um ecossistema, além de ficar poluindo o solo, né, e os lençóis freáticos com o chorume, gera gás metano, que polui também, contribui no aquecimento global. E, por fim, são muitos problemas, são resíduos recicláveis que ficam aí centenas de anos, né, que nem se decompõem na realidade. Então, o que que acontece? Cada resíduo tem o seu lugar, né? Tem o seu caminho e o seu lugar, para a gente não contribuir com esse problema, né? Então, se a gente separar, segregar em três, que é o mais básico, né, do nosso dia a dia, reciclável, orgânico e rejeito, né, que são os resíduos domésticos, resíduos da nossa casa, das escolas. E qual que é o caminho, né? O caminho é bem mais bonito, né? O caminho do resíduo orgânico, então, é a compostagem, é a geração de adubo, quer dizer, um dos caminhos, né? Na realidade, a gente vai depois aprofundando e vai vendo que tem outros caminhos também, como geração de biogás, enfim. E daí, com esse adubo, você consegue construir uma horta, fertilizar a horta, e o que a gente sempre fala lá na escola, né? A gente vai devolver para a terra, né, o alimento que ela nos proporciona. Então, eu acho a coisa mais linda. Hoje mesmo na aula, hoje cedo, às vezes acontece um aluno ou outro, isso provavelmente professoras já escutaram, vão escutar, que é, às vezes, um aluno ou outro vai ter aquele olhar do nojo, quando vai olhar umas cascas juntas ali e tal. E olha que lá no colégio a gente recolhe todos os dias, então quer dizer, ela tá fresca ainda, tá fresquinha, né? Mas tem aluno que olha com aquele olhar de lixo, com aquele olhar de, ai, que nojo. Aí eu ainda hoje estava conversando com um deles, que era do 7º ano. Eu falei, mas por que nojo? Me explica isso, né? Nada mais é do que você alimentar a terra, olha que coisa mais linda, né? Por fim, ele foi daqui, foi de lá, a gente foi lá compostar tudo, e no final ele disse assim: até que não é tão ruim assim mesmo.
né? O caminho dos resíduos recicláveis é uma cooperativa de reciclagem para ir para uma indústria, para ir para uma fábrica, para se tornar um novo produto e contribuir com a economia circular. E apenas os rejeitos, que é a parcela mínima que a gente gera no dia a dia, ir para os aterros sanitários, né? E aí a gente vai ter também alguns resíduos especiais que a gente sabe, que para quem não sabe, obviamente, precisa entender que são resíduos que não devem ser colocados nos mesmos sacos e ser enviados para o caminhão da coleta seletiva ou da coleta convencional, que são os vidros, que são resíduos perigosos no sentido de que pode machucar alguém. Então, aqui em Floripa, por exemplo, nós temos os PEVs de vidro espalhados por vários lugares da cidade. Aqui mesmo nós temos um próximo do colégio, então os alunos aprendem que o vidro gerado ali no colégio, na cozinha, ali na cantina, com a equipe da limpeza, porque os estudantes não costumam gerar resíduo de vidro, é mais mesmo os adultos. Então, nós temos ali na sala, no espaço ambiental, um coletor de vidro, e quando ele enche, a gente vai, eu acompanho os alunos e eu levo eles até lá, que é para eles entender, para eles explicar em casa também para a família, replicar, né, esse conhecimento e saberem onde tem esses PEVs. Outros resíduos também perigosos são aqueles que são tóxicos, têm substâncias tóxicas e também não devem ser colocados em residuários comuns, né? Que são as pilhas, as lâmpadas e os eletrônicos. E aqui, por exemplo, eu trago a foto de coletores que eu fiz aqui no bairro mesmo. Então, muitas vezes o próprio comércio da cidade tem esses coletores. Nós temos aqui, por exemplo, no mercado próximo, um coletor de pilha, um coletor de lâmpadas, e temos num outro mercado um coletor de eletrônicos. E também o ecoponto, né, que recebe todo tipo de material. Então, muitas vezes, se o caminhão da coleta seletiva não passa na rua onde você mora e existe um ecoponto no bairro, você pode ir lá levar um resíduo volumoso, uma poda, um resto de obra e qualquer outro tipo de resíduo, né? Por exemplo, aqui na cidade nós temos, inclusive, a coleta porta a porta que você pode agendar. Você agenda, ó, eu tenho um roupeiro velho que não dá mais. Não adianta colocar na frente de casa, né? O caminhão não vai levar. Vai ficar ali, se desmanchando, né? Gerando uma poluição visual, acumulando muitas vezes água, e aí vai contribuindo para outros problemas, como água parada, mosquito da dengue, enfim, uma série de questões, né? E eu digo que tudo começa, até quando alguém vai me perguntar, Gi, a gente quer começar a fazer alguma coisa lá na escola, tudo e tal, ou em casa, ou num condomínio, que seja. Primeira coisa que eu falo, o primeiro passo é descobrir se o caminhão da coleta seletiva da cidade passa na rua onde a escola está situada, ou a sua casa, enfim, que foi o que eu fiz lá no colégio. O que aconteceu? Quando eu entrei lá em 2014, 2014, eu entrei casualmente no dia 5 de junho, no Dia Mundial do Meio Ambiente. E eu mal sabia que eu acabaria me tornando educadora ambiental, né? E quando eu entrei lá, que eu percebi assim que não havia coleta seletiva implantada porque o caminhão não passava na escola, o primeiro passo foi esse. Eu liguei na Concap, que é a empresa que atua, né, na questão da limpeza aqui da cidade, na coleta de resíduos. Liguei lá, fui no Google, peguei o telefone, liguei e falei: olha, eu sou professora aqui numa escola e a gente gostaria muito de começar a separar os resíduos recicláveis. Porém, o caminhão não passa aqui na rua da escola, então eu gostaria de saber a possibilidade do caminhão passar. E naquele momento, o coordenador que me atendeu foi extremamente atencioso e falou: vou até aí fazer uma visita na escola para ver a situação. Situação da rua, se é uma rua que dá para o caminhão passar, se não é estreita, se tem saída, né? Na época era o caminhão baú, então é um caminhão um pouco mais difícil de manobrar, toda aquela história. Então ele foi lá naquele dia, era uma quinta-feira, nunca me esqueço, porque nesse dia eu trabalhei de manhã, fui para casa almoçar, não almocei, porque aí eu liguei para eles e fiquei envolvida com isso, voltei para trabalhar e atendi ele. Quando ele chegou, ele olhou e falou: não,
com certeza a gente pode passar aqui, não tem problema nenhum. E eu já tinha material separado para ele, porque eu já estava separando, né, por minha conta própria, e eu não conseguia colocar no rejeito, porque eu já praticava isso na minha casa, e achei extremamente inadmissível uma escola não praticar coleta seletiva, não oportunizar isso para os estudantes, porque se está ali no material, se os professores estão ensinando que é importante fazer a reciclagem, a coleta seletiva e tudo mais, como é que eles não vão fazer isso na prática, né? Precisa. E a partir daquele dia, então, a gente começou a separar. Mas e aí, começa a separar no quê? A primeira coisa que eu fiz foi ir nos mercados próximos e pegar caixinha. Peguei caixinha de papelão mesmo, porque o negócio para mim era urgente, não dava para esperar. Então eu fui, catei um monte de caixinha, fui que nem uma formiguinha, assim, uma formiguinha colocando caixinha, caixinha, caixinha em tudo que era lugar. E eu avisei as profs, né? Avisei lá, nós tínhamos na época, lá em 2014, era um grupo no Facebook, não tinha ainda o WhatsApp. E eu avisei, gente, tem uma notícia boa para dar. A partir de hoje, todos nós já podemos começar a separar os recicláveis, porque o caminhão da coleta seletiva vai passar toda quinta-feira de manhã aqui para recolher. E aí foi aquilo, assim, né? Muitos professores ficaram super animados, como se realmente estivessem esperando, né? E por isso, porque muitas vezes o relato que eu recebo é o seguinte: ah, mas não adianta a gente separar na sala de aula e tal. Aí a equipe da limpeza vem, mistura e depois vai tudo para o mesmo lugar, né? Então, assim, o primeiro passo, como eu falei, é realmente se certificar o dia que vai passar um caminhão de coleta seletiva, ou, claro, se o caminhão não passa na rua onde a escola está situada, descobrir uma cooperativa de reciclagem próximo. É um ponto também. Porque aí você já sabe, vai para um caminho, vai ter um destino. Porque eu vejo, assim, que é uma questão muito grande. As pessoas não quererem fazer isso em casa ou no trabalho porque não tem certeza do destino. Tipo assim, eu não vou ter todo um trabalho, muitas vezes higienizar uma coisa lá, se depois vai tudo junto, tudo misturado, não faz sentido. E não faz mesmo, né? Então, foi assim. E na área do lanche, a gente ainda, o foco principal foi o resíduo seco, que no meu ver, naquela época, era o mais fácil, né? Separar aquilo que já estava seco e limpo, papéis, sacos plásticos, essas coisas assim, exatamente como eu comecei na minha casa, né? Que na minha casa eu comecei pelo papel, depois fui para o plástico, depois o metal, vidro. Quando eu vi, eu já estava lavando as coisas e a coisa vai evoluindo, né? Só que aí depois de um tempo, eu comecei a me questionar, assim, porque aí eu fui, né, com essa implantação da coleta seletiva, com todo esse envolvimento, eu fui convidada para ser educadora ambiental no colégio. E comecei a pensar no que eu posso melhorar, ampliar, fazer mais projetos e tudo. E aí eu comecei a perceber que o resíduo orgânico era uma questão muito importante, né? Eu já não conseguia mais, com tudo que eu já estava pesquisando, vendo, me capacitando, né? Eu já vi assim, gente, não dá, a gente precisa fazer, só que o medo. Aí eu quero, porque agora a gente vai entrar na questão mesmo dos resíduos orgânicos, né? Porque como o foco hoje é escolas de lixo zero e compostagem, eu abri agora aqui, vou mostrar vários slides só sobre resíduo orgânico e compostagem, porque é uma questão que preocupa muitos professores, e eu sei porque eu passei por isso, e eu também escuto relatos de muitas colegas professoras de escolas públicas, inclusive municipais, estaduais, sobre essa questão, que é o quê? Nossa, mas será que vai dar certo? Será que será que não vai dar rato? Gente, se der rato, eu tô ferrada, porque aí vão colocar tudo abaixo, não vai dar certo, vão me culpar. É uma questão muito forte, tá? E eu me peguei nessa questão também, pensando, ai, mas será, gente? Será que eu vou? Será que eu me meto nessa coisa de compostagem, né? E aí eu disse que eu vou tentar. O que que aconteceu? Eu vi na internet vários vídeos sobre
esse projeto chamado Revolução dos Baldinhos, que é a minha grande referência, sim, para eu começar a fazer compostagem. E para quem não conhece, esse projeto, ele é premiado, inclusive, internacionalmente, porque eles tiveram lá na comunidade Chico Mendes um surto de leptospirose por causa do mau acondicionamento do resíduo orgânico. E a liderança ali comunitária, junto com a universidade pública, junto com alguns atores assim bem importantes, se uniram para criar esse projeto, onde eles foram conversar com a comunidade e entregar um baldinho para cada casa, para cada morador, onde eles iriam colocar esses resíduos orgânicos e, à medida que enchesse, eles iriam levar até uma bombona que era espalhada em alguns pontos ali do bairro e que dali depois eles iriam levar para uma escola pública para fazer a compostagem, para gerar o adubo e tudo mais. E aí eu pensei, puxa, eu vou fazer a revolução das garrafas, então, lá na escola. E aí eu fiz assim, eu peguei essas 5 garrafas, que na época tinham 5 turmas de educação infantil, e eu pensei, eu vou começar por aqui então, tá? Vamos começar devagar o negócio. E eu entreguei uma garrafa, até decorei ali com o nome do grupo de cada turma da educação infantil, e entreguei para as professoras, conversei com elas e os alunos. Cada vez que eles fossem lanchar, eles iriam levar essa garrafa para colocar sobras e cascas de frutas. E depois eu iria buscar um dos alunos ajudantes para ir até o espaço para fazer a compostagem. Só que o primeiro método que eu usei é aquele bem antigão mesmo, né? Abre um buraco na terra, coloca o resíduo e cobre com terra. Foi meu primeiro método, né? Que é a compostagem direta, mas que com as pesquisas que eu fui fazendo, eu fui entendendo que não é o melhor método, né? O ideal é você equilibrar ali o ambiente com matéria orgânica seca, matéria orgânica úmida. Então, isso tudo eu fui estudando e aprendendo. Aí, essa foi a minha primeira composteira, né, usando matéria orgânica seca. Tá, eu fiz isso tudo assim de forma muito intuitiva. Eu digo que até acho que ancestral, sabe? Eu fui fazendo uma moldurinha com galinhos, assim, pensando, eu acho que eu precisa ter uma oxigenação. E aí eu peguei umas folhinhas de árvore que eu catei lá na escola e fui fazendo uma caminha. E eu digo, gente, eu acho que é isso. Aí a gente coloca o resíduo orgânico em cima, cobre com um pouquinho de terra, mais folha seca, e vamos ver o que vai acontecer. E a coisa foi funcionando, não ficou com cheiro ruim, não atraiu nenhum animal vetor, nem mosca, nem rato, nem barata, nada. E depois o resultado foi eles indo coletar essa terra e transformar essa garrafa em vaso para plantar mudinhas. Na época, nós não tínhamos horta na escola também, né? Era bem assim, a gente foi começando um passinho de cada vez. E aí, com essa terra maravilhosamente adubada, as alfaces explodiram, né? E aí a gente começou a fazer capacitação para entender melhor assim os métodos de compostagem para a gente poder ampliá-la na escola. E um dos lugares que é referência aqui em Florianópolis é o Jardim Botânico, que eles têm um pátio didático de compostagem, onde eles ensinam a fazer compostagem método UFSC, né, a leira termofílica, minhocário, enfim, eles ensinam vários métodos, método Lages. E esse que eu achei interessante na época foi nos baldes. Eu falei, nossa, vou replicar lá na escola nesses baldes, porque aí fica prático também, né? A gente pode carregar para dentro das salas de aula e tudo mais. E deu super certo. E a gente apresentou numa feira de conhecimento a primeira apresentação da compostagem na escola. Foi numa feira de conhecimento com o método de baldes. E aí a gente descobriu que tinha um outro lugar referência também, que é no Parque Ecológico do Córrego Grande, com o projeto Família Casca, né? Onde a gente também aprendeu ali, nesse dia eles estavam conhecendo o método do minhocário, né? As crianças do infantil. E aí começou aquela coisa assim, né? Essa paixão, né? Pela compostagem. E com esse negócio do minhocário, eu descobri esse projeto Minhoca na Cabeça também,
E em 2018 eu fiz a minha capacitação e fui lá buscar o meu minhocário para levar para o colégio para a gente poder trabalhar nas aulas. E com todo esse envolvimento, né, a direção pedagógica viu que era necessário a gente começar a construir os canteiros de horta na escola. Então, esse foi o nosso primeiro canteiro, que era no parquinho, né? Continua até hoje o nosso espaço de horta, ele é integrado dentro do parque da escola. Então, eles construíram esse primeiro canteiro e também esses canteiros de pneus. E com isso, a gente já começou a separar o resíduo orgânico, né? Nessa época aí, eu acho que ainda era lá em 2018, tá? Veja que a gente até usava o saquinho preto, que hoje nem pensar saco preto para o rejeito, né? Mas a gente começou a ampliar, né? Foi um passinho de cada vez, como eu falei. E aí o minhocário ele passou a ser usado como um projeto na educação infantil, onde virou assim a atração da criançada, né? Saber que ali era um lugar onde tinham minhocas comendo as casquinhas e tal. Então, virou assim um recurso muito, muito, muito enriquecedor para as nossas aulas. E ele também serviu para o Fundamental 1, né, para eles aprenderem a fazer. Então, tudo assim, todas as etapas eram os alunos colocando ali no minhocário. Uma atividade muito legal que eu fazia com eles era de eles traziam as frutas que geravam cascas, como manga, mamão, normalmente essas frutas que a gente não come a casca, para depois eles fazerem a compostagem das cascas. E aí vem esse resultado maravilhoso que é o composto, onde eles mesmos depois ficavam responsáveis por adubar a horta. Então, ali no caso, eles coletando biofertilizante e também adubando com o composto sólido. E nisso aí a gente passou também a fracionar, né, fazer o preparo do bio, misturando com água, para eles poder também levar para casa, né, para incentivar as famílias também a adubar as plantas em casa, também resultado do trabalho que a gente sempre realiza lá no colégio. E olha a maravilha, né? Bastante verduras, hortaliças, naquele verde maravilhoso, com um solo muito fértil, né? Tudo com aquelas mãozinhas, né, das crianças assim. Então, sempre tivemos resultados assim incríveis. Aqui, por exemplo, esse grupo plantou mudinhas de alface, fez a colheita, né? Essa atividade aí eu separei a turma em grupos, cada grupo plantou uma hortaliça diferente, depois colheu e chamou um familiar para preparar uma culinária para compartilhar com todos. Então rolou de tudo, rolou cupcake de cenoura, bolinho de espinafre, suco verde com couve, sanduichinho com alface, né? Então uma atividade muito legal. E tudo isso depois culminou também numa feira de conhecimento, onde a gente montou um ciclo da vida, do primeiro ao quinto ano. Então, desde a sementinha, os alunos iam explicando, né? Semente, muda, desenvolvimento das hortaliças, os cuidados que cada uma precisa, depois a parte da alimentação saudável. Aí depois a geração dos resíduos orgânicos, a compostagem, a geração do adubo e finalizava com um plantio onde as famílias levavam para casa. Então aqui, por exemplo, eles mostrando fotos deles fazendo todo o processo, os materiais utilizados, inclusive as pesquisas foram muito interessantes porque a gente também descobriu diversos animaizinhos, né, que aparecem na composteira. Aqui a parte deles apresentando a horta orgânica, uma alimentação saudável, os benefícios, né, com os nutrientes, as vitaminas de cada hortaliça. E tu vê, essa parte eu até fiz questão, né? Achei, coloca ou não coloco? Digo, vou colocar, porque eu volto lá, né? Acho que foi 2017, né? Porque daí eu acredito que já era 2019, quando eu tinha aquele medo de começar a fazer a compostagem, medo de não dar certo, de dar problema, de ter a crítica, né? E aqui eu fui convidada para ministrar, né, uma oficina
de como fazer a compostagem para um grupo de escoteiros, né? Eu fiquei até assim bem feliz porque eu fui uma lobinha, né, quando criança, e aí depois eu volto para ministrar uma oficina para os lobinhos. Então, assim, eu digo que me deu muito orgulho, sabe, disso. Fiquei muito orgulhosa mesmo. E, e aí veio esse momento que eu também digo que foi um marco, assim, que eu tive a oportunidade de fazer uma imersão dentro da Revolução dos Baldinhos, lá na comunidade Chico Mendes, durante 2 finais de semana. Foi um curso que eles ofereceram e eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a sede, as pessoas, a Cíntia Cruz, que é a líder comunitária, o Júlio, que é do CEPAGRO, que ministrou esse curso, e as meninas do Instituto Saracura. Então lá a gente aprendeu assim muita coisa. Eles também mostram para gente uma técnica muito legal para a escola, que é a composteira de televisão, que você pode fazer com uma parte de vidro, que é para as crianças acompanhar todo o processo de transformação que vai acontecendo, né? E ali são as leiras termofílicas dentro de um pátio de uma escola pública, que é onde a Revolução dos Baldinhos leva os resíduos orgânicos, e lá eles fazem essas leiras, né? Então, assim, foi realmente muito rico. E nesse curso eu também fui, porque o meu intuito era ampliar a compostagem na escola, porque eu pensei, nós precisamos compostar tudo, todos os resíduos da escola, esse é o certo, né? Mas como é que a gente vai fazer? Não dá para depender só de um minhocário, né, de um canteiro. A gente precisa de algo maior. Aí foi onde, nesse curso, eles sugeriram um método que é um método que também é utilizado aqui no município de Florianópolis, nas escolas públicas, que é o método da caixa d'água. Porque a caixa d'água, ela é um recipiente, né, num tamanho bom, e ele tem a tampa, né, que ajuda ali a proteger também, e você pode acoplar ali uma torneirinha, né? Então, eles sugeriram esse método para gente. E que nós estávamos estudando as possibilidades de implantar lá no nosso espaço. Porém, veio um desafio enorme, né? Que foi a pandemia, lá em 2020. E aí, nós, professores, a gente começou a trabalhar de casa, gravando vídeos, e os alunos em suas casas. E aí eu busquei inspiração no vaso compostor do programa Lixo Zero, o livro do Guia de Atividades Educando com a Horta do Cepagro e também a série Compostagem, que também é do Cepagro maravilhosa, né? Então, assim, existem recursos hoje, assim, ó, incríveis na internet para a gente usar nas aulas, assim, sobre compostagem. Tem muita coisa, muita música boa, muito vídeo bom, muita proposta incrível, assim, olha, é realmente só querer, é só querer e fazer. E os alunos, então, replicando em casa o método do vaso compostor, onde você vai fazendo as camadinhas numa garrafa PET, né? E vai oxigenando, vai acompanhando todo o processo. Também é legal porque como a garrafa é transparente, eles foram acompanhando e foram fazendo um relatório de observações das transformações que iam acontecendo ali no decorrer dos dias, né? Então eles iam vendo que dali um tempo os resíduos já não estavam mais nas camadinhas certinhas ali, aquele colorido com aquele marrom, já começava a baixar, a ficar tudo marrom, um outro cheiro, um outro aroma. Então, assim, foi muito legal. E no vaso compostor é isso, na verdade, você já composta naquele recipiente que você vai plantar. E aí depois, então, a gente fez. Eu fiz vários, né? Porque eu ia montando um por vez a cada turma que eu atendia. Então, eu fui plantando vários aí na minha casa, e aqui os alunos foram plantando também na casa deles. Depois, a gente fez a parte da colheita e da culinária, né? Nesse aí eu não coloquei a foto, mas eu fiz uma panqueca de espinafre na minha casa. E tudo a gente foi relatando, tudo mais. E com isso, eu fui realmente conhecendo esse conceito lixo zero, a partir do Instituto Lixo Zero e tudo mais.
e apresentei para os estudantes, né, essa proposta, né, trazida pelo Instituto, que representa, né, esse movimento global do lixo zero. E como estávamos todos em casa, eu pensei, que proposta eu vou fazer para eles? E aí eu pensei o seguinte: vocês vão identificar na casa de vocês o que vocês já fazem que está relacionado com o conceito lixo zero. Então, aqui, por exemplo, a Marília, ela registrou que na casa dela eles já separavam os resíduos recicláveis, que tem a ver com o conceito lixo zero. Então, aí a gente foi compartilhando, e nisso a gente já foi é, fazendo essa conexão com o Coletivo Lixo Zero de Florianópolis, com o Instituto Lixo Zero. E aí, em 2021, quando a gente começou a voltar para a escola, ainda de forma híbrida, né? Alguns em casa, alguns na escola, ainda usando máscara, a gente participou da Semana Lixo Zero 2021 com uma proposta de fazer uma coisa que a gente ainda não fazia, que era de higienizar os resíduos recicláveis que normalmente ficam mais melecados, como potes de iogurte, potes de gelatina, açaí, né? Porque até então a gente só separava resíduos secos e limpos, o que na verdade é o mínimo que se gera dentro de uma escola, assim, numa escola que eu digo assim, escola privada normalmente tem cantina escolar, né? E aí, normalmente tem embalagens, às vezes os estudantes trazem de casa também um lanche numa embalagem, então acaba se gerando algumas embalagens que normalmente ficam melecadas, né? Só que até então, como a gente não lavava, tinha todo aquele desafio do cuidado para não desperdiçar água, e onde vai lavar, será que vai dar tumulto? Todas aquelas coisas que nós, professores, a gente sempre fica com um certo receio de abraçar dentro de uma escola, porque acaba dando bastante demanda. E então a gente acabava virando rejeito, né? Só que isso era uma coisa que incomodava muito, porque a gente queria poder realmente encaminhar tudo que fosse reciclável para uma cooperativa, né? Não só aquilo que tivesse limpo. E aí a gente já começou a mudar a configuração das nossas estações lixo zero, né? Na sala de aula, então, a gente passou também a colocar uma latinha para paras de lápis, a gente já tinha a caixinha para reciclável e o rejeito, né? Porque às vezes na sala de aula você pode gerar um papel com cola, uma fita adesiva, um papel com tinta, né? Então aí eles aprendem a identificar todos esses resíduos e entender o que é reciclável, o que não é reciclável, para poder relacionar o residuário certo. E na área do lanche também um ponto muito importante que a gente implantou foi o saco de cor azul para os recicláveis, né? Porque era uma coisa assim que não fazia muito sentido usar o mesmo cor de saco para rejeito, para reciclável e para orgânico, porque depois a equipe da limpeza já não iria mais se achar. Mas o que é reciclável, o que é orgânico? Então, a cor do saco, assim, diferenciada para os três, né? O orgânico, melhor ainda se não tiver saco, é nesse sentido. Você garante que a equipe da limpeza não vai misturar, não vai, né? E vai levar para a central lá de resíduos, onde vai ter um contentor também de uma cor diferenciada para o reciclável e uma cor diferente para o rejeito. E aqui, então, a gente começou a colocar essas garrafinhas para os alunos irem colocando ali o que eles iam lavando para reciclagem. E um ponto, assim, ó, muito importante também nesse processo, assim, que eu digo porque a gente teve assim uma jornada de 2014 até 2020 antes do lixo zero e a partir de 2020 até o momento o depois do lixo zero. O lixo zero também nos proporcionou isso, essa parceria com uma cooperativa, né? Porque também nos ampliou esse olhar para a educação socioambiental, né? Não só para a questão ambiental, mas socioambiental. E eu digo assim que é uma parceria que eu amo, né? É incrível. A gente descobriu uma cooperativa que é super perto da escola, então muitas vezes eles vão até o colégio coletar os resíduos. A Lu já, inclusive, participou de eventos no colégio na Semana Lixo Zero. E aqui um ponto importante também foi ampliar a compostagem, onde a gente adquiriu também uma Super R, que é
uma composteira de caixas que ela é quase que um método UFSC compactado, né? Porque ela, como não é que nem o minhocário, são caixas menorzinhas. Esses são caixas maiores, então comporta muito mais resíduo orgânico, né? Ou seja, chega numa temperatura mais alta. E aí a gente conseguiu aí fazer mais adubo, olha a quantidade de adubo líquido, adubo sólido que a gente começou a produzir. Também o professor de biologia na escola fez esse método que eu achei muito interessante, que ele reutilizou caixas de isopor de peixe, né? Ele tirou o fundo da caixa, colocou, encaixou ali no canteiro e ali a gente começou também a colocar resíduos orgânicos e tinha essa tampinha que ajudava também ali, né, a proteger. Um ponto também interessante é que a gente começou a sair um pouco da bolha, vamos dizer assim, né? Que é dentro do colégio. A gente começou a ampliar também as nossas ações para o bairro, para a cidade. Então, aqui a gente participou do Dia Lixo Zero, né? Que nós temos no calendário pedagógico do Instituto, e a gente montou um drive-thru ambiental, junto em parceria com a cooperativa, com a associação de moradores, com o projeto da reciclagem de pitucas. E aí a gente passou a receber materiais ali, porque na época não existia ecoponto no bairro, né? Então a gente meio que fez um ecoponto ali geral. E no 2022, no ano seguinte, a gente transformou aquela ação num grande projeto, um projeto para para incluir toda a escola, né? Então, assim, o que antes era muito mais voltado para os estudantes que tinham ali as aulas de educação ambiental, passou a ampliar para todo o colégio, para que todos participassem também. Os funcionários, os professores, né? Então, as estações de lixo zero foram também para dentro da sala dos profs, para dentro do refeitório, para dentro da cantina. E com isso a gente começou também a receber convites para participar de eventos na cidade, como um que teve aqui, um Eco Summit, onde eu levei os alunos para eles contar o que eles faziam lá na escola, né? Para eles assim também sentir o quanto aquilo era importante e o quanto isso também poderia inspirar outras crianças, outros alunos, outras escolas. E eles assim se sentiram super orgulhosos, né, de tudo que eles fazem lá na escola. Então, ouvir eles falando, animados, e foi realmente, assim, muito legal. Foi no Colégio Catarinense, onde a gente participou também do primeiro encontro de escolas Lixo Zero, onde eu levei alunas do Fundamental 2 também para apresentar. E aí, na Semana Lixo Zero de 2023, a gente passou a ir para o ecoponto. Aí foi construído um ecoponto no bairro e a gente fez uma atividade de caminhada ecológica da escola até o ecoponto, coletando resíduos que a gente encontrava pelo chão, tanto recicláveis, a gente já levou um saco azul e um saco preto, porque aí eles já iam colocando rejeitos no saco preto e os recicláveis no saco azul. Chegando lá, a gente já fazia a pesagem, né, para ver a quantidade, tudo, e fazia a destinação correta dentro do ecoponto e também já aproveitava para regar a horta, fazer uma colheita na horta comunitária, que nós também ajudamos a construir. E nisso a gente também compreendeu assim a importância de participar da Agenda 2030. Na verdade, a gente percebeu que a gente já participava da Agenda 2030, só não era signatário ainda. Então, a gente se tornou signatário do movimento para começar a relatar também tudo que nós estávamos fazendo na escola, né, para que o movimento pudesse também mapear isso, né, as escolas que já faziam ações, né, em consonância com a agenda. Aqui já era um outro canteiro que foi construído, onde os alunos estão fazendo o método Lages, né, onde eles vão já fazendo a compostagem no próprio canteiro, onde a gente já planta, que é um dos métodos que a gente usa até hoje. E na Semana Lixo Zero de 2024, os alunos receberam um convite, né, do coletivo Lixo Zero, que era para fazer um convite para toda a cidade participar
né? Um convite que seria depois replicado nacionalmente. Então, agora eu vou mostrar para vocês. Oi, eu sou a Dani e eu sou a Martina. Nós somos do Colégio Universo e viemos te convidar para participar da Semana Lixo Zero, que vai acontecer de 24 de outubro a 2 de novembro. Você sabe o que é o lixo zero? O conceito lixo zero evita ao máximo de levar resíduos recicláveis e orgânicos para os aterros sanitários. Você também pode fazer isso reciclando e compostando. Na Semana Lixo Zero, podemos realizar diversas ações, como, por exemplo, a coleta seletiva e o residuário. Você também pode montar um ecoponto para receber lacres, tampinhas, óleo de cozinha usado e também materiais de escrita. Você também pode fazer uma compostagem para ajudar na sua horta. Você também pode montar uma horta. E como fazemos para participar? Inscreva sua ação que está no formulário no link da bio. Nós do Colégio Universo iremos participar. Participe você também. Não fique fora dessa! Aí, depois desse convite, o que aconteceu, né? Nós recebemos uma placa para consolidar o nosso laboratório Lixo Zero, porque aí eles já começaram a explorar essa parte também de criação de conteúdo, né? E aí a ação que a gente combinou de fazer era de mostrar onde levar esses resíduos perigosos que a gente não pode colocar em residuários comuns. Vou mostrar aqui para vocês. Na quinta semana Lixo Zero Universo, realizamos uma importante ação. Encaminhamos corretamente alguns resíduos em alguns PEVs do bairro. Tá indo? Porque aqui deu uma travada. Ah, foi. Começamos pelo PEV de vidro. Ele serve para que as pessoas não coloquem mais os vidros para o caminhão da coleta, pois pode machucar os trabalhadores. E uma dica importante é para colocar dentro do PEV e não fora dele. Depois, entramos dentro do mercado, pois lá na entrada tem um PEV de pilha, que serão encaminhadas ao seu destino correto. As pilhas e lâmpadas contêm substâncias tóxicas, por isso, são resíduos perigosos e não devem ser colocados em sacos de lixo. O próximo PEV foi o de lâmpadas, que fica no subsolo, perto dos banheiros. Agora que você já sabe onde encaminhar esses materiais, faça a sua parte. Né? Então, aí a gente também recebeu um convite, os estudantes, para os estudantes guiarem o Missão Lixo Zero Florianópolis, que aconteceu também, né? Acho que foi o ano passado, retrasado. E eles que conduziram esse grupo de pessoas que veio de diferentes estados do Brasil fizeram um tour na escola, né, mostrando ali o ecoponto, a horta, a área da compostagem, as estações lixo zero, da sala de aula, da área de lanche. E aqui, esse vídeo nós produzimos para mostrar como é feita a gestão de resíduos pelos estudantes para apresentar num congresso internacional lá em Manaus. Hoje nós vamos mostrar para vocês como a gente faz a coleta de resíduos aqui no Colégio Universo. A coleta de resíduos orgânicos a gente faz assim.
Agora a gente vai fazer o encaminhamento, ou vai pro galinheiro do vizinho, ou vai pra composteira. A coleta dos resíduos reciclados da hora do lanche a gente faz assim. Depois que a gente lava, ou a gente reutiliza ou encaminhamos para a cooperativa de reciclagem. Os resíduos recicláveis na sala de aula, a gente faz assim. Vamos analisar os problemas. O que temos de problema aqui na caixinha? Alguma coisa errada? Ó, coisa de pastel, coisa de pastel. Aí, guardanapo, outro guardanapo. Tá, ok, anotou? Anota. Aí agora abre o saco. Colocamos aqui. E vamos. Agora a gente separa os papéis que vão para a oficina de reciclagem e o resto vai para a cooperativa. Qual a importância de realizar essas ações no dia a dia da escola? É para não poluir mais o mundo, para a gente conseguir reciclar mais, para não ir as coisas do reciclável no aterro sanitário. Qual a importância de ser lixo zero? A importância de ser lixo zero é para diminuir a poluição do mundo e ter um mundo melhor. Essas ações a gente faz todos os dias aqui no Colégio Universo, com o intuito de desviar do aterro sanitário o máximo de resíduos recicláveis e orgânicos possíveis, para conseguir atingir a meta e ajudar a Floripa a se tornar uma cidade lixo zero. Vamos com a gente nessa? Muito bem. E aqui eu fiz um registro bem recente, assim, de como é a nossa estação lixo zero hoje na sala de aula, né? Então é exatamente assim a configuração. Na área do lanche, né? A gente procura colocar ali um título mesmo, né? Estação lixo zero, com cartazes, e nesses cartazes a gente coloca imagens desses resíduos que são gerados lá na hora do lanche. Então, são bem específicos, né? Isso é um ponto bem importante na escola, mapear quais são os resíduos gerados na escola, porque aí fica mais dentro da realidade ali deles, né? Do dia a dia deles. E aí a gente organiza ali em 4 residuários. O do orgânico, do reciclável seco, né? Que não precisa lavar, que não está melecado. O rejeito e um balde do reciclável que precisa lavar. Ali no vídeo, né, não tinha uma narração. Importante destacar que no resíduo orgânico ali, vocês podem perceber que a gente usa ainda aquela sacola, mas aquela sacola é aquela sacola que é bem resistente e nós reutilizamos ela diversas vezes. Então, por exemplo, hoje a gente ainda está reutilizando as sacolas do início do ano. Já estamos praticamente, né, fechando quase o primeiro semestre de ano letivo e a gente ainda não trocou. Por quê? Porque como eles sabem que ali naqueles residuários das áreas de lanche dos alunos, onde eles geram mais cascas e sobras de frutas, a sacola ela não fica engordurada. Então, quando eles tiram ali, quando eles despejam aquele resíduo orgânico no balde ou na composteira, a gente só passa uma aguinha, deixa secando e já dá para reutilizar. Claro que o ideal seriam baldinhos, sem precisar usar saco, né? Isso é um degrauzinho que a gente quer também avançar, mas é aquilo, né? A gente vai, porque daí a gente vai precisar de um outro tipo de balança, né? Para a gente poder pesar os baldinhos. Hoje a gente tem a balança suspensa, então ela tem aquele ganchinho que facilita muito a gente pendurar ali a sacolinha para pesar e ir anotando todos esses dados, né? Também é importante falar sobre essa questão dos dados, é que, como professora, né, eu não conseguia, por exemplo, medir
todos os resíduos, né, gerados no colégio, desde o rejeito, por exemplo, orgânico, a gente pesa. O reciclável, a gente pesa, mas não consegue pesar 100%. E o rejeito também já fica um pouco mais complicado de pesar com os estudantes, porque tem muita coisa de banheiro, né? Aí tem que ter um cuidado, assim, maior nessa questão da higiene. Então, o que acontece? Hoje, como consultora, é que eu estou fazendo toda essa medição para a gente entender ali exatamente a porcentagem de resíduos que a gente gera e que a gente desvia. Mas sem dúvida, a gente desvia todo o nosso resíduo orgânico e praticamente todo o nosso resíduo reciclável. Às vezes é um ou outro, assim, que acaba colocando uma coisinha no lugar errado, assim, mas com todas as estratégias que a gente usa, é bem difícil, assim, eles errarem, né? Eu queria passar para o próximo. Ah, tá, peraí. Os métodos de compostagem que a gente está usando atualmente no colégio é a Super R, é o Minhocário, o método Lages nesse canteiro aqui. E também uma coisa muito legal é que aconteceu é o seguinte, que eu tinha comentado com vocês, que eu queria muito ampliar a área da compostagem para que nenhum orgânico fosse para o aterro sanitário. Isso era uma coisa que me incomodava muito lá no colégio. E como não deu certo lá o negócio da caixa d'água, passou, veio pandemia, voltamos e eu estava naquela preocupação. Um belo dia eu estava lá na horta e avistei uma galinha na nossa horta. E eu falei, mas o que que essa galinha está fazendo aqui? A galinha era do terreno do vizinho, que fica atrás do nosso parquinho ali, da área da horta, e ela vinha atraída pelos resíduos orgânicos, né? Porque às vezes ficava ali para a gente compostar depois, e ela começou a sentir o cheiro, começou a descobrir que ali tinha comida, tinha alimento. E ali foi onde eu pensei, cara, descobri um jeito. Fui falar com o vizinho e perguntei: escuta, será que o senhor gostaria, assim, a gente procura separar o máximo de resíduos orgânicos aqui no colégio e a gente não gostaria de mandar nenhum para aterro sanitário, então eu sei que o senhor cultiva umas galinhas, né? Será que o senhor não aceitaria uns resíduos orgânicos assim para alimentar elas? E ele prontamente falou: mas claro que eu aceito. Nossa, vai ser muito bem-vindo. E eu falei: nossa, que maravilha, gente. Eu fiquei muito feliz mesmo. E aí depois a esposa dele disse que ele ficou tão animado com essa parceria que o cadeado do portãozinho que dava ali para o parquinho, porque esse vizinho ele é proprietário desse terreno ali do parquinho, estava até emperrado aquele cadeado, ele nem usava mais, pois ele imediatamente foi lá cerrou aquele cadeado, conseguiu tirar, comprou outro para poder abrir. E a gente estabeleceu uma parceria assim. Então, quando as nossas composteiras estão cheias, para a gente esperar o processo acontecer, a gente entrega para as galinhas, né? Então, quer dizer, é um destino também ambientalmente adequado, né? A gente desvia do aterro sanitário e ainda contribui aí para a alimentação das galinhas. Então, aí os alunos colocam dentro do balde, deixam lá do lado do portãozinho. Quando o vizinho passa e vê o balde, ele abre o portãozinho, pega o balde, leva para as galinhas, tritura, acho que tem um triturador, dá para elas comer e lava o balde e nos entrega o balde limpo. Aí a gente pega o balde e assim a nossa parceria, uma parceria ótima, porque de vez em quando ele me chama, inclusive, para nos doar uns ovos de galinha, né? Então, uma coisa assim que eu achei sensacional. Essa foto também é recente do nosso atual ecoponto, que é uma coisa bacana também, que o nosso ecoponto a gente apoia projetos socioambientais. O famoso Ecopet das tampinhas, que ajuda na causa animal, o programa Reóleo, que com certeza é conhecido de todos, né, em Santa Catarina, que recolhe óleo de cozinha usado e transforma em sabão e detergente. E os lacres que a gente descobriu também que a gente poderia doar para a Flodef, que é a Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos, é uma associação que recebe para atletas. Então, eles treinam, né? Eles fazem basquete sobre rodas, diversos esportes, e é muito legal porque quando a gente atinge uma quantidade boa de lacres, a gente promove uma vivência com os estudantes,
onde eles vão lá entregar para esses para-atletas os lacres, para ajudar lá com a venda para reciclagem, ajuda a manter o espaço, né, em alguma coisa ali. E eles acabam participando também do basquete sobre rodas, junto com esses para-atletas. Então, é uma parceria muito legal. E agora a gente também está apoiando um projeto que recolhe materiais de higiene bucal, como escovas de dente, pasta de dente, essas coisas assim, que vai para a Cura Cycle. Então, eles também apoiam uma ONG chamado Amigo da Vez, onde eles destinam, né, o valor que eles arrecadam com a venda para reciclagem eles promovem palestras socioeducativas em relação à higiene bucal em comunidades assim, mais carentes, né? E aí o que a gente faz? Quando a família ou o estudante traz esses materiais para o nosso ecoponto, a gente retribui com o adubo, né, com o biofertilizante ou com o sabão ecológico. Então, a gente estabeleceu, assim, essa troca, né, muito, muito legal. E aí eu quero trazer para vocês também uma coisa muito importante, que é isso tudo documentado, né, no projeto político-pedagógico do colégio. Então, ali tá como, mais do que uma área de estudo, a educação ambiental é uma prática viva e um eixo fundamental para a formação integral dos alunos. Entendendo a urgência e a relevância da consciência socioambiental, a escola estruturou essa proposta de forma regular e sistemática, integrando-a oficialmente à matriz curricular e à grade de horários dos alunos da educação infantil ao 9º ano. Essa garantia de um tempo e espaço dedicados no cronograma escolar assegura a continuidade e o aprofundamento das vivências. Assim, os alunos compreendem a relação indissociável entre ser humano e natureza, adotam práticas sustentáveis no dia a dia e atuam como agentes transformadores em suas comunidades. A prática está diretamente alinhada às diretrizes do programa Lixo Zero, favorecendo a construção de uma cultura escolar comprometida com a redução, reutilização e reciclagem de resíduos. O objetivo dessa inserção curricular é promover a conscientização e a mudança de atitude em relação ao meio ambiente, incentivando rotinas sustentáveis e a formação de cidadãos responsáveis e críticos. Então, espera-se como resultado a formação de uma comunidade escolar consciente e engajada na preservação ambiental, a redução significativa na produção de resíduos no espaço escolar, o fortalecimento da identidade da escola como um polo de práticas sustentáveis cotidianas e o desenvolvimento de valores de cidadania e responsabilidade ambiental de forma integrada à rotina, né? Então, é isso. Só para encerrar essa parte da apresentação, o que eu posso trazer assim de reflexão de toda essa jornada, né, que já vai aí para 2014, já quantos anos já, meu Deus do céu? Bastante tempo, né? 12 anos jornada, já, né? uma longa jornada. A educação ambiental integrada à grade curricular está fazendo 10 anos agora, esse ano, né? Mas que tudo começou, esse pontapé inicial foi lá em 2014 com a implantação da coleta seletiva, né? Então é isso, assim, sabe? Dizer assim que a gente começou com uma caixinha de papelão e daqui foi indo. Eu digo assim que é o aprender fazendo, né? É o aprender fazendo, porque se você muitas vezes esperar que as coisas sejam muito assim estruturadas para iniciar, muitas vezes demora ou não acontece, né? Então, é fazer. Eu tiro da compartilhamento aqui, Jéssica? Pode tirar, Gi. Gi, muito legal. Nossa, deu para ver que foi realmente um processo, né, aí de longos anos para chegar no momento que vocês estão hoje, né, com um envolvimento ótimo dos alunos, com uma estrutura para isso. E é exatamente como você falou, a gente precisa começar com as ferramentas que tem, com o que tem hoje, né, para que a gente consiga, aos poucos, tendo também a experiência, porque você compostar precisa passar pela experiência, você separar os recicláveis também. E eu achei muito interessante ali que você comentou sobre os projetos, sociais que vocês apoiam, né, no município com toda essa prática, que é justamente você olhar para fora, né, da escola
e se conectar com outras instituições ali que podem estar se apoiando, né? Fazendo troca, né, do resíduo para que eles também consigam recursos. E aí vem o sabão, né? Feito ali com Aham, óleo. Então, tudo isso gera também uma economia, né, local, regional, bem importante para o ciclo correto dos resíduos. Então, a escola exato. cumpre com o seu papel ali na prática, né, com os alunos, e isso realmente é muito interessante. E Sim. eu quero abrir para perguntas. Se alguém quiser fazer comentários, levanta a mão. Uhum. Olha lá. Como é que eu paro de compartilhar que eu não consegui? Aperta ali em cima tem é, parar o compartilhamento verdinho, assim. Veja Pois é, se não você. apareceu para mim. Era para Não? ter aparecido, não apareceu? Porque Ah, aí eu aperto ali no compartilhar, ele pede para eu compartilhar, mas eu já estou compartilhando. deixa eu ver aqui como é que eu posso te ajudar. Apertando um ESC, talvez. Não, apertei, não. Mas tá Ah, tudo tá, bem também. peraí, É aí, peraí. boa. Acho que agora vai. Ah, ele estava no Canva, né, apresentando. Tá, mas continua Acho, apresentando, acho né? que Diga, diga, ah, Dani. ali onde vai no compartilhar mesmo, não tem opção parar de compartilhar. Não tem, era para ter, normalmente tem, né? Mas não apareceu. Tá, a gente já vai resolvendo. Enquanto isso, se a Carolina quiser fazer a pergunta ali. Tá. Oi, gente. Estou um pouco resfriada. Boa tarde. Foi muito legal a reunião, achei bem bacana. Nem sempre eu estou presente, mas quando eu estou, eu sempre me surpreendo. Então é Ah, tá, que sempre bom achei. estar fazendo parte desse grupo. Só para me apresentar, eu estou em Curitiba, eu coordenei uma campanha de coleta de lixo tóxico na SPVS lá em 1999 até 2006, que na época era baterias usadas de celular, e desde então isso começou a fazer parte da minha vida, oficialmente ou não, né? Eu estou há vários anos como empregada pública federal, então eu saí um pouco do contexto, mas dentro lá da empresa, que é a Conab, eu sempre estou à frente da questão da coleta seletiva, logística sustentável, etc. Então, muito obrigada. Eu queria, assim, fazer algumas observações e duas ou três perguntas, né? Então, a Gisele falou aprendendo fazendo, é bem por aí, né? Porque conscientização é um caminho sem volta, então nada é pronto. E eu, desde aquela época, eu vi que as pessoas, no fundo, todas as pessoas querem ajudar. Cabe a nós ferramentalizar essa logística, né? Eu sou muito otimista em relação a isso. O orgânico, de fato, é o X da questão. Eu acho que resolvendo o orgânico, o resto já está mais que batido e traçado. Achei muito legal a questão da minhoca na cabeça. Eu achei, dei risada aqui, não tinha escutado isso. Me chamou a atenção a quantidade de suquinhos Tetra Pak na escola, né? Então aqui eu tenho uma pergunta, né? Porque a Tetra Pak tem um design que a gente abre as orelhinhas em cima e embaixo, esmaga ela. Se isso é passado para as crianças ou se tem uma forma de não ser tudo em Tetra Pak, de talvez futuramente, fica uma sugestão, não é nenhuma pergunta, substituir por suco natural, um pé de limão que tenha por aí, alguma coisa assim, né? O lixo perigoso, eu vou falando, depois a gente volta ao lixo perigoso, que também eu trabalhei. Eu não sei se em Florianópolis tem aterro classe 1. Fiquei curiosa de saber para onde que vai, porque aqui em Curitiba a gente entrega nos terminais de ônibus, né? E vai para as ciências, a não ser que tenha atualizado, esteja fora do contexto. É muito legal esse assunto porque é uma transversalidade na escola inteira, né? Então se pode trabalhar redação, história, matemática, tudo. Achei muito legal a caixa do peixe, o não lixo preto, porque na Conab agora querem botar lixo nas lixeirinhas que já estavam nas salas e era tudo sem saquinho, então estão regredindo. Então para mim foi bom rever isso. Fiquei curiosa com o vidro quebrado, o que fazer com vidros quebrados, né?
E se vocês têm alguma coisa de carne, presunto na escola, num sanduíche, como é que vocês lidam com isso, né? Porque a princípio a gente deve evitar, né? Não na composteira Lages, eu acho, mas no minhocário tem que evitar, né? O limão, os cítricos, etc. É isso, Sim. só isso. Tá. Bastante perguntas boas. Ó, lá tu falou inicialmente sobre a caixa Tetra Pak, né? Tá. Isso. O que que acontece? É que ali, a nossa realidade, ela é de uma instituição privada, certo? Diferente da escola pública, que não tem uma cantina que vende produtos. Então, ali a gente tem uma cantina que vende esses achocolatados, suquinhos e leite fermentado nessas caixinhas, né? E aí o que que acontece? Antes, nós tínhamos esse hábito de cortar para higienizar, para poder encaminhar para a cooperativa. Mas a própria cooperativa, quando esteve lá em casa para observar tudo isso que a gente vinha fazendo, até porque eu pedi para ela ir lá avaliar. Eu falei, Lu, vamos lá na escola, eu quero, porque a gente tem dúvidas sobre vários resíduos, né? São embalagens que até eu acabo ficando confusa se realmente vai ser reciclado ou não, né? E aí o que acontece? Ela disse assim, Gi, as caixinhas Tetra Pak, se não tiver nenhum líquido dentro, não precisa recortar para lavar dentro, não faz sentido isso, ela disse. Então a gente parou de cortar. Só que eles foram instruídos a tem que ou você toma o líquido, ou se você não aguento mais esse líquido, você tem que despejar lá na pia. Aí eles vão até a pia, despejam e colocam já no reciclável aquele que não precisa de lavar. Tá. Eu não sei se era exatamente sobre isso da caixinha que tu queria. Era. Não, era isso, já respondeu. Tá, Uhum, beleza. Aí depois tu perguntou dos resíduos perigosos, né? isso, Depois daqueles coletores, para onde vai? O que isso. até onde eu sei ali, cada coletor é de uma empresa, né? Então, por exemplo, ali o de lâmpadas é a Reciclos, né? A Reciclos, ela faz eu não sei exatamente se ela faz uma ponte ou se ela já é a empresa que faz. O que que eles fazem é o seguinte, eles pegam esse material e eles tiram aquilo que eles ainda podem reutilizar e aquilo que eles não podem reutilizar, eles fazem a destinação correta. Tá? Até aí é onde eu sei, que é algo que eu também tenho muita curiosidade de aprofundar, mas não consegui ainda, né, devido às demandas. Mas é uma coisa que eu fico extremamente curiosa. Eu queria conhecer uma empresa dessas, para entender realmente como é que funciona lá dentro isso tudo, né? Mas isso aí já está aqui na minha lista de prioridades para fazer, né? Mas o que a gente sabe é que tem na internet, se você entrar ali e ver a empresa Reciclos, a Widu. O Idu é essa que recolhe materiais eletrônicos, né? Então eu já entrei no site deles, eu vejo assim que eles fazem um trabalho, né, que é bem reconhecido já, né, no meio assim, mas eu também nunca fui, né, numa empresa dessas para realmente entender como funciona, nunca conversei pessoalmente, também nunca chamei uma pessoa de uma empresa dessas para fazer uma palestra lá na escola. Também é uma coisa super interessante, muito, muito bem abordado. E o da pilha também é a mesma coisa. São tudo empresas que fazem esse recolhimento e que têm esse objetivo de reaproveitar aquilo que dá e destinar adequadamente aquilo que não dá, né? Aí depois você falou dos vidros, né? Os Isso. vidros quebrados. Então, o que acontece? Ali no colégio, quando tem um vidro quebrado, os adultos, né, no caso, que acabam gerando esse tipo de resíduo, eles levam até ali o ecoponto, só que naquele ecoponto, não apareceu ali na foto, mas tem uma outra parte que tem uma prateleira mais acima, onde as crianças não alcançam, né? Uhum. Nessa prateleira mais acima é onde a gente tem o coletor de pilha, de lâmpada e também o coletor do vidro. Então, é lá onde eles vão ter acesso. Então, é um lugar onde a criança não tem o acesso. Quando a gente vai para fazer a destinação num PEV, aí sim eu vou junto, né? E aí a gente pega o próprio coletor e despeja o coletor nesse PEV de vidro. Então, eles acabam não tendo o contato direto com esse vidro, né? Eles despejam
só despeja, porque Uhum. esse PEV ele tem ali um buraco, né? Onde você pode despejar. Aí depois você falou do. Não, da questão do presunto, digamos. Isso, tá. Lá é o seguinte: como o nosso método de compostagem não é aquele método UFSC, que é a leira termofílica, que é aquela leira que eu digo que é aquela monstra, né, que suporta qualquer tipo de resíduo, porque ela vai chegar numa temperatura ali até 70 graus e nenhum bichinho vai se criar ali até ela chegar na fase de maturação. Como a gente não tem esse tipo de leira, a gente não tem espaço para isso ali, a gente acaba trabalhando com as caixas, né? A compostagem doméstica em caixas e o método Lajes num canteiro assim, né? São canteiros que não são tão grandes. E também a gente tem a destinação para as galinhas. Com isso, o que que eu explico para os estudantes? Olha só, o nosso intuito aqui é fazer um adubo de qualidade, com nutrientes, com vitaminas. Então, o nosso foco para a destinação desses orgânicos é sobras e cascas de fruta, fruta, legumes e verduras. É É. isso, Uhum. sabe? Entendi. Uhum. Aí, quando, por exemplo, vamos dizer que eles comeram um cachorro-quente, que a cantina vende o cachorro-quente. Aí ele comeu um cachorro-quente, mas ele não conseguiu comer todo o cachorro-quente, sobrou metade do cachorro-quente. Lá vai para o rejeito. Então, eles Ah, tá. entendem o quê? Eles entendem, na verdade, eu ensino eles que, na real, isso vai ser considerado um desperdício. Um desperdício de dinheiro, né? Perfeito. Não dá nem para dizer que é de alimento, né? Porque não é considerado alimento. Mas, enfim, de certa forma, vai ser um desperdício de comida, né? De dinheiro de comida. Então, eu procuro conscientizar eles para evitar aquilo que eles não vão dar conta de comer, né? Uhum. Que Então, vai virar procuro um falar desperdício, né? Um rejeito exatamente, orgânico, né? Digamos, nesse exato, caso. exatamente. Então, aí, por exemplo, nós, os adultos também, eu oriento o seguinte: se sobrou ali no seu prato algo, como a gente almoça na escola, a gente recebe almoço no colégio, os funcionários. Se sobrou ali um restinho de maionese, que tem gordura, ou ali vamos dizer, uma pelezinha do frango que tem gordura, eu oriento a não coloca no orgânico. Porque na hora dos alunos manusear, na hora deles tirar para fazer as coisas, nossa, É. complica, porque são coisas que acaba assim, ó, se às vezes já não é tão fácil trabalhar só com casca e sobra de fruta, legume e verdura, imagina se colocar É que esse tipo de coisa. o Aí nojo vem complica. do odor, né? Começa a vir, É. E primeiramente, aí do. o saco fica engordurado, aí a gente vai ter que descartar, aí vai virar todo um problema. Então, na nossa realidade ali, essa é a orientação que eu passo, sabe? Tá Mas acaba que no fim a gente percebe o quê? Que tanto nós como funcionários, a gente procura colocar no prato aquilo que a gente vai comer, Uhum. não procurando não gerar desperdício. Então, o nosso intuito é zerar o desperdício, sabe? E as crianças a mesma coisa. Então, por exemplo, aquele aluno que, eu comprei, mas eu não dou conta de comer tudo. Não pega isso, pega outra coisa. Traz de casa, né? É, é uma Então a gente. transformação que é quase infinita, né? Porque ela vai entrando em nós, né? A gente vai Isso. abrindo caixinhas na própria mentalidade para perceber várias coisas. Tá bom, eu não quero monopolizar, eu só quero te falar uma coisa. Em relação ao lixo tóxico, visite. Visite, porque a gente é co-solidário. Eu já tive experiência de ir até São Paulo, ver recicladoras lindas na internet, e quando vi lá não eram lindas, né? Uhum. Aqui recentemente na Conab, vamos doar então todos os de informática. Eu falei, gente, calma, calma, não é assim que se doa. E infelizmente ou felizmente não foi o melhor que a gente fez. Então, assim, quando é questão de tóxico, né, alguma toxicidade, como a gente é co-solidário pela política nacional, é sempre Uhum. bom dar uma visitada, sabe? Para Sim. você dormir em paz e estar segura que eles estão É, fazendo até o fim, né? Porque não existe mundo perfeito, a gente faz só o melhor, né? Até onde a gente consegue. Mas muito obrigada, exatamente. muito obrigada, muito obrigada.
Obrigada também, Carolina. Muito boa a tua contribuição. Mais Legal. alguém gostaria? Eu tô com a mão levantada aqui, porque Tá. vocês estavam comentando sobre a questão dos PEVs, né, e da Reciclos. Eu senti vontade de explicar um pouco mais a fundo o que é a Reciclos, né, ali nesse papel de recebedora desses materiais perigosos, né, que são as lâmpadas. Então, a Reciclos, ela é uma entidade gestora. Então, pela legislação brasileira, é entidade gestora de logística reversa. Então, pela legislação brasileira, quem fabrica, importa, distribui, etc., tem a obrigação de fazer logística reversa. E elas são feitas através dos acordos setoriais, né? No caso das lâmpadas, das baterias de chumbo, de pilhas, baterias, etc. E nesses acordos setoriais, essas fabricantes, eles precisam se apresentar através de uma instituição. Então, a Reciclos é uma instituição que conglomera, né, vários fabricantes, importadores, para que eles façam, então, esse processo de retorno desse produto, né, como matéria-prima, né? Então, eles têm essa obrigação de instalar os pontos de coleta nos supermercados e numa loja de material de construção. Então, todo lugar que vende lâmpada é um potencial para receber um equipamento desse, né? Basta ter interesse, né, e espaço para receber. E aí o que que acontece? Em muitos estados, o Ministério Público ele obriga, né, que sejam instalados esses pontos. Então, por isso que em muitos estados tem bastante pontos e outros não, porque é tudo uma questão também de legislação ali e fiscalização, né? Então, só quis fazer esse adendo para conectar aí o assunto. Eu vou passar a palavra para o próximo, que está com o nome de Samsung. Então, por favor, se apresente. Próximo. Aí, apareceu. Diga lá qual que é o seu nome. O microfone está fechado. Oi, Aí, boa tarde a todos. boa tarde. Primeiramente, eu vou me apresentar, né? Porque eu baixei pelo celular aqui, aí não deu para aparecer aí. Meu nome é Herbert Menezes, sou aqui da cidade de Itatiaia-Sul, Minas Gerais. Trabalho na área pública como gestor de resíduos, e trabalho também desenvolvendo a educação ambiental aqui no município. Quero dar os parabéns à Gisele e falar que, tipo assim, eu comecei a acompanhar o coletivo Lixo Zero, participei daquele evento lá em Brasília, e aí a gente, como eu atuo aqui na área pública e a cidade é pequena, a gente não tem escola particulares, e a gente vê que são mundos diferentes, muito específicos. Ano passado, por exemplo, a gente teve no evento lá em São Paulo, onde a gente pôde conhecer a Escola Mendel, que é semelhante à escola de vocês aí no Sul. E aí a gente tira como referência também aí a região sul do Brasil, que é muito legal nessa questão de gestão de resíduos, essas ações de educação ambiental. E aí eu queria ver com vocês o seguinte, se vocês já fazem essa ponte entre o público e privado, e se teria como fortalecer essas ações de educação ambiental, principalmente na questão do resíduo, em especial aos orgânicos, né, igual a gente que já está nessa pegada aí, se a gente conseguir resolver os orgânicos, a gente consegue resolver 50% da questão dos resíduos, né? Eu queria saber de vocês se tem essa ponte entre o público e o privado e se é possível fazer essa ponte, porque realmente são, digamos assim, são mundos diferentes, são realidades diferentes, né? E a questão dos resíduos, por mais que tenha essa lacuna, esse grande
distanciamento entre o público e o privado, não tem diferenciação. O que é gerado na cidade, por exemplo, não tem essa classe, digamos, essa diferença de classes entre a sociedade, né? O que é tudo que é gerado entre todos tem a destinação. Não existe mágica nessa área de resíduos, né? A gente tem que trabalhar de forma conjunta para resolver, né? E leis e a gente no Brasil já tem muito, a gente precisa mais de práticas, né? E mais isso. Dar os parabéns a vocês e se possível compartilhar. Eu pedi lá no chat que fosse compartilhada os vídeos, os documentos, para a gente caminhar juntos, né? O Brasil precisa disso, né? Estamos muito distantes em relação a países de primeiro mundo, né? É isso. Obrigado, viu? Obrigada também. Então, vou falar um pouquinho. Eu, assim, me inspirei muito com essa questão, assim, de escola lixo zero. Me inspirei bastante na Escola Aldo Câmara, que é uma escola estadual, né? E antes do lixo zero, eu até promovia no colégio uma proposta com os alunos que era o Desafio Semana Lixo Zero, mas eu nem conhecia o movimento ainda, não conhecia o conceito assim, né? Para mim, lixo zero era tipo meio que zero resíduo. Você não podia gerar nada. O que eu achava completamente impossível, né? Mas eu desafiava os alunos assim. Naquela semana, durante o lanche, para você não gerar resíduo, você vai precisar trazer o seu suquinho numa garrafinha retornável e o seu sanduíche, ou seu biscoito, ou seu bolo num potinho retornável. Pronto, você não vai gerar nenhum resíduo aqui no colégio. Lixo zero, pensei eu. Quando eu conheci o conceito lixo zero e comecei a descobrir essas iniciativas e tal, eu pensei, então lixo zero na real é quando eu não misturo, né, os resíduos. Então, quer dizer, há uma chance aí da gente conseguir ser lixo zero, porque eu achava uma coisa impossível. Gente, uau, não gerou nada, gente. Só que aí justamente eu me coloquei nesse ponto que tu falou. Tá, mas a nossa realidade é diferente. Lá é uma escola pública, e uma escola pública, ela oferece o alimento para o aluno não precisa trazer, de certa forma, o lanche de casa, não precisa trazer coisas em embalagens, né? Ele vai se alimentar ali na escola. Então, o que a escola vai gerar, na real? Mais resíduo orgânico, né? E como que vai ser aqui, numa escola privada, onde a maioria dos alunos traz lanches de casa em pacotes, embalagens, né? Existe uma cantina que vende, né? Vende produtos. E aí eu pensei, ou eu encontro uma maneira de seguir essa caminhada dentro da realidade que eu estou inserida, como educadora ambiental, e acho até que é bem importante também a gente atingir todas as, né? Todas as classes, vamos dizer assim, e vou ver como é que eu vou fazer isso. E foi exatamente, eu procurei, assim, com os alunos, mapear esses resíduos gerados, classificar cada tipo de resíduo e relacionar o residuário correto. E, claro, em ações, assim, nas aulas, sempre trabalhar a questão dos R's, né, de recusar, reduzir, reutilizar, mostrando para eles, assim, né? A gente conversa muito, quer ver? Uma coisa que acontece muito naquela tarefa, naquela atividade prática de coletar o reciclável da área do lanche que precisa higienizar, eles se deparam muito com às vezes, com embalagens, inclusive, que não foram nem abertas, que estão cheias de produto, mas que a criança comprou porque ela queria o brinquedinho. Né? Agora entrou muito aí um tipo de iogurte que ele tem um potinho, dentro desse potinho tem um brinquedo, e aí vem o pote onde tem o iogurte. Eles tiram aquele pote, pegam o brinquedo e às vezes nem quer o iogurte. E eles ficam chocados quando eles olham, assim, alguns alunos, né? Eles olham,
mas olha aqui que desperdício, como é que pode? A pessoa comprou e não, né, colocou fora, assim, tal, não sei o quê. Ou eles pegam as caixinhas, tomaram, assim, 2 goles e já descartaram. E então, muitos alunos que muitas vezes os pais batalham muito para dar ali, oferecer uma educação, né, diferenciada e coloca numa escola particular, e aquele aluno sabe que não tem dinheiro sobrando em casa, né? Então ele olha ali aquela, nossa, como assim o aluno tomou 2 goles e descartou? Olha só que desperdício de dinheiro, que desperdício de alimento e tudo, né? Então eu me deparo muito com muitas questões dentro dessa realidade do privado, sabe? E eu também já estive muito em escola pública, né? Estive recentemente numa aqui perto, que uma colega nossa, que se aposentou pela privada, mas continua lá na pública, que ela é efetivada, ela acompanhando todo o processo ali do colégio, ela me convidou para ir lá nessa escola pública estadual, para dizer, Gi, nossa, depois que eu acompanhei tudo e vi as possibilidades, eu chego agora aqui numa outra realidade, vejo que nada acontece, nossa, eu quero que aconteça alguma coisa. Então, será que tu tem como ir lá na semana pedagógica, fazer uma fala, mostrar tudo que a gente faz ali para ver se consegue despertar alguma coisa? E aí eu fui, né, comentei tudo com eles e tal. E a minha ideia é essa, ali no colégio, é pegar essa comissão lixo zero e a gente ir até escolas públicas, né, para inspirar, incentivar, fazer sabe, porque esse é o objetivo, né? O objetivo é que todas as escolas façam, né, aquilo que precisa ser feito, vamos dizer assim, né? Aquilo que precisa ser feito. Então, existe essa vontade, né? Esse objetivo, mas eu vou te dizer assim, né? Como professora, que eu ainda atuo em sala de aula, então eu dou aula desde o infantil 4 até o nono. Então, eu dou aula normalmente de segunda a sexta, né? Algumas brechinhas, mas é bastante demanda, né? É bastante demanda, assim. Então, é bastante desafiador, né? Agora que eu estou fazendo uma pequena transição, fazendo um trabalho de consultoria para entender essa realidade da gestão de resíduos com um outro olhar, saindo um pouquinho desse olhar da professora, que está ali no meio do negócio, no meio do agito, no meio da muvuca, saiu um pouquinho, nossa, eu já vi tanta coisa, tanta coisa. Eu falei, coitada dessa professora Gisele, né? Então, mas é assim, né? Bem, vamos seguindo aí, vamos ver o que vai acontecendo aí nos próximos, né? Os próximos capítulos dessa história. Sei. Parabéns, viu, Gisele? É isso mesmo, é isso que eu queria provocar de você. Eu vi de você isso. A gente tem que unir esses 2 mundos, né? Porque você falou do desafio da escola pública e a gente tem um desafio da escola privada e a gente tem um desafio da escola pública, né? Porque realmente o livro lá da Escola Aldo Câmara realmente surgiu da escola pública, mas a gente vê esse intercâmbio entre os 2 mundos, cada um com seus desafios, né? Por um lado, tem a privada tem uma educação, digamos assim, de mais qualidade e com mais recursos, onde os alunos podem levar os seus lanches e por aí vai. Mas, por outro lado, a gente tem a pública que tem os seus desafios de mais, digamos assim, cultural, a questão de você quebrar esse ciclo vicioso da mágica de sumir o resíduo. O resíduo não some, gente. A gente criou aquela falsa ilusão que a gente coloca fora. Não existe fora, né? A gente que já está nesse meio, a gente sabe, não existe o fora. Mas você colocou para fora, digamos assim, aquilo ali não é responsabilidade minha mais. Mas né? A política nacional fala sobre isso, sobre essa responsabilidade compartilhada, né? E agora, eu atuando nessa área pública, eu vejo o tamanho do desafio, né? Mais uma vez, parabéns e compartilhe o que puder com a gente, tá? Obrigadinho. Tá bom, obrigada também. Agora eu estou intrigada que eu quero fechar essa apresentação e não consigo, porque tu vai querer fazer a foto, né, Jéssica? Aqui não está aparecendo a apresentação, tá tudo certo. Tá, então já parou? Já parei de compartilhar? Já parou, Ah, nem sabia. Ó, eu estava aqui ainda quebrando a cabeça. Tranquilo.
A gente tem mais uma pergunta agora do Samuel. Bom, parabéns, Gisele. Obrigada. Foi muito prazeroso escutar a tua partilha, foi uma aula, né? Eu, como embaixador Lixo Zero, componho a Sustentares, né, o Paraná Lixo Zero, e sou morador residente no litoral paulista, né? Como embaixador e consultor, eu tenho provocado muitas escolas aqui, né? Na Semana do Lixo Zero, a gente conseguiu, né, 15 escolas fazendo eventos durante a Semana do Lixo Zero. E aí, final do ano, vem aquele boom de dúvida de professores e diretores em cima do embaixador Lixo Zero. O que fazer com os livros de material didático? Porque, de repente, surge uma tonelada de material, assim, e os caras não se preparam para encaminhar corretamente. Liguei para secretarias, eles também não estão acostumados a resolver isso, né? Eu acho que fica um desafio, né, também para as escolas particulares, que também geram bastante material de final do ano e renova ciclo no ano seguinte. E queria saber de você, se você já se deparou com essa demanda de final do ano, né? Se tem estratégias que a gente possa passar para os professores nas cidades que resolvam essa. É muita apostila, livros, cadernos de exercício que fica nas prateleiras das salas de aulas, né? Então, acho que, né, os orgânicos, os recicláveis, mas esse finalzinho do ano, assim, surge essa demanda e a gente, às vezes, não sabe o que falar, às vezes, fala com a cooperativa, mas a cooperativa, às vezes, não tem um caminhão que passa em todas as escolas do município, né, fazer uma rota, enfim. Se você já se deparou com isso, se conseguiram resolver, né, se articular aí com os públicos e privados para encaminhar corretamente esses livros. Uhum. Sim, já me deparei com esse problema. E foi assim, bem aos pouquinhos. Pena que eu não tenho a foto para te mostrar aqui nessa apresentação. Até é uma coisa importante de eu inserir numa próxima. Agora, nos últimos anos, a gente fez a parceria com a cooperativa, essa mesma que vai ali na escola, porque a gente tem a sorte de ter uma cooperativa perto do colégio, né? Bem perto. Acho que eles não levam 10 minutinhos da cooperativa até a nossa escola. Então, eu já organizo com a cooperativa, eu falo assim, Lu, para quando que eu posso colocar uma data para o recolhimento dos livros no colégio? Porque aí eu faço o quê? Um mutirão, né? Então, ela diz, ó, dia tal. Então, ela me dá a data. A partir daquela data que ela me deu, eu promovo um mutirão e mando um recado geral para todos, tanto funcionários quanto famílias, quanto alunos. De tal dia a tal dia, estaremos recebendo os livros didáticos que vocês não irão usar mais para, né, encaminharmos para a cooperativa de reciclagem. E aí vem aquele, meu Deus, aquele monte de livro, monte de livro. Esse final do ano passado mesmo, eu acho que tinha família guardando livro assim, ó, há muitos anos. Porque o que veio de livro. E aí a gente fez um mutirão também entre nós, professores, para ajudar a colocar tudo no caminhão da cooperativa. Ela veio com um caminhão grande e levou tudo. Então, é o que a gente tem feito ali no colégio, essa parceria com a cooperativa. Mas daí a gente fala com eles primeiro, promove esse período, que aí tem que respeitar o período, né? Depois daquele período que a cooperativa buscou, aí a gente falou, agora a gente vai dar para vocês o endereço de onde vocês podem levar, que é o ecoponto também que a gente tem aqui a 15 minutos da escola, né? Então aí a família pode diretamente levar até esse ecoponto. É o que nós fazemos. No caso de muitas escolas, né? No caso de tu fazer, tu poderia, por exemplo, primeiramente ver ou com a prefeitura, se ela tem a coleta seletiva, ou alguma cooperativa, e primeiro falar assim, ó, eu gostaria de fazer um mutirão de arrecadação de livros usados nas escolas, e eu gostaria de ver com vocês uma data que vocês pudessem estar passando nessas escolas. Se já faz uma rota num dia só, ou se divide, né? Tudo vai depender da quantidade de livros que vai ter. E aí você poderia promover um mutirão de arrecadação de livros usados, colocando ali um período, vamos dizer, sei lá, uma semana, que seja, ou 3 dias, não sei. E aí, naquele dia que a cooperativa passa, eles já teriam que deixar tudo organizado para a cooperativa, né, levar.
ou a coleta seletiva da prefeitura, mas aí teria que fazer uma conversa mais específica sobre isso, né? Organizar algo assim um pouquinho mais estruturadinho com eles Passa para por ficar. hierarquias, né? Sim, Embaixador só fala ali, mas quem resolve mesmo são as secretarias, né, secretários, diretores, eles querem sim. ficar com as pautas, né? Mas eu vi assim uma demanda muito grande, mas aqui ainda não tem essa sensibilização das composteiras, eles gostam de horta, os professores gostam muito de trabalhar com material reciclável, mas ainda não tem essa. É porque Vamos assim, colocar no residuário correto. Vai tudo é misturado. porque aí eu vou te dizer uma coisa assim que pelo menos é o que eu vejo, tá? Desses anos aí que eu tô na jornada, de outras realidades que eu acompanho, de colegas, amigas minhas que também são professoras e que algumas estudam, dão aula em outras escolas particulares, outras que dão aula em escolas públicas. Eu tive até recentemente uma amiga que trabalha numa escola pública municipal e ela foi minha coordenadora lá no colégio onde eu trabalho até hoje, né? E ela pegou o projeto de educação ambiental o ano passado, pela primeira vez. Ah, eu vou pegar. Vamos ver o que vai acontecer. E ela se deparou com vários desafios, com certeza. E o maior deles, parceria, apoio dos próprios colegas, professores, funcionários, entendeu? Então, mas o que eu vejo? Em qualquer espaço, na verdade, sempre vai ter aquela pessoa que vai mobilizar, que vai tomar a frente, que vai chamar, que vai incentivar, que vai sensibilizar, sabe? Por sorte, essa pessoa vai formar um grupo de pessoas, né? Mas eu tenho a impressão, né? Pelo menos de tudo que eu vivencio, que em qualquer lugar, eu sempre, uma vez até falei isso saiu assim, numa palestra, que, cara, se tu tá num ambiente que ainda não tem ninguém, pode ter certeza que é tu. Vai ser tu, entendeu? Porque tu tá olhando, assim, que nem eu, quando eu entrei no colégio, eu levei alguns meses, assim, porque eu fiquei analisando, eu fiquei ali observando, recém-chegada, né? Não vou também chegar chegando. Vou observar primeiro, pá, mas é assim, mas e aí? Se ninguém vai fazer, vai ter que ser eu, vamos lá, vamos fazer, vamos embora. E foi assim, né? Então, muitas vezes, sei lá, no município, no ambiente de trabalho, numa escola, vai precisar. Só que assim, é desafiador? É. Dá trabalho? Dá. Mas aí eu falo assim, ó, quando eu fui levar a proposta do selo de escola lixo zero ali, eu falei, olha, às vezes nem eu sei por que eu tô fazendo tudo isso, eu sei que é algo muito maior que eu, que nem eu sei, sabe? É algo que é como se eu fosse mesmo uma ferramenta, assim, sabe? A serviço de algo muito maior. E a coisa Exatamente. vai acontecendo, vai fluindo e vai indo, sabe? E o mais importante de tudo, né? Eu realmente me sinto muito bem fazendo o que eu faço, né? São coisas assim que eu me sinto alegre, eu faço com gosto, e eu creio que isso também é algo muito importante, né? O mais importante é você fazer o que você está fazendo com amor, com alegria, né? Mas claro, também sempre buscando uma sustentabilidade, uma autossustentabilidade, para não abraçar muita coisa e depois colapsar, né? É. Não Muito dá. legal. Muito inspirador, hein? Vamos lá, então, para a última pergunta. A gente está encerrando aí dentro de 6 minutinhos. Se alguém der tempo, alguém quiser perguntar depois, só para a gente não se estender. Posso falar? Claro. Eu só queria fazer uma observação para essa questão de material escolar, que eu, como mãe de duas meninas, sempre sofri com muitos materiais final do ano. Elas estudaram sempre em escolas particulares, perto de casa. Na escola, em particular, que elas estudavam, tinha dois eventos muito interessantes. No meio do ano, tinha a Feira da Troca, que as crianças traziam brinquedos, diversas coisas para trocar roupinhas, brinquedos, pulseirinhas, o que fosse, com a canga no chão, e daí elas iam fazendo escambo. Era um barato. Muito legal. E mais para
bem no início, não sei se era no início, eu acho que era final do ano, quando não havia troca de material escolar, de livro, agora vamos mudar para a editora tal, eles faziam isso com livros e uniformes também. Só não sei dizer qual período do ano que era, porque, claro, encerra o ano, daí todo mundo sai de férias, agora eu não sei dizer. Mas tinham duas feiras da troca, e uma envolvia livros e uniformes. E uniformes era fantástico, porque você pegava muito uniforme novo, a escola pegava aquele saco de uniformes perdidos que nunca ninguém foi buscar, também doava, disponibilizava, isso numa escola particular. Então dava muito certo, mas eu tenho material de segundo grau até hoje no meu depósito. Então, assim, socorro, né? Socorro. Deve ser útil para alguém. Então, assim, às vezes eu fico, será que eu dou pro rapaz que vem coletar no prédio aí toda semana? Não dou. Então, eu fico sempre no limbo ali. Realmente, eu acho que a escola deveria absorver a posicionamento de tomar iniciativa né? Sim. Promover uma informação para que isso não ficasse com os pais mesmo. É. É isso. Então, sobre a feira de trocas, como eu falei, né? Quando eu vou montar uma apresentação é bem difícil porque a gente não quer deixar nada para trás. Mas a gente faz também esse projeto do Troca-Troca desde 2017, que se chama Ecolojinha. E nessa ecolojinha, o aluno traz os itens que ele quer trocar, mas ele também precisa trazer itens para doar, que aí a gente doa também para uma instituição filantrópica. E aí ele recebe uma moedinha ecológica. E essa moedinha ecológica dá direito dele ir na ecolojinha depois, trocar essa moedinha por outro item que outro aluno levou. Então é um projeto fantástico também, que eles amam e que eu estendi não só para os alunos, mas também para o Dia das Mães, com acessórios femininos, para o Dia dos Pais. Eu faço 5 edições sempre antes de datas comemorativas, como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal. Que o intuito é justamente trazer uma reflexão sobre a questão do consumismo em datas comemorativas, né? Então, e é um projeto assim que desenvolve múltiplas habilidades nos estudantes, assim, eles passam também a entender que quando eu cuido do meu brinquedo, depois ele vira uma moeda de troca também por um outro brinquedo e que também é útil também para eu fazer uma doação. Então é muito legal, também trabalha a responsabilidade, porque aí eu coloco prazos para eles, né? O prazo de entrega, o cuidado com a moedinha, que ele tem que cuidar, porque se ele perder, rasgar, ele não vai poder ir na ecolojinha. Então é bem legal também. E essa feira que tu falou de uniformes e livros, assim, é bem interessante também. Uma pena é que muitas vezes, como tem a questão, às vezes, das editoras, dos contratos com editoras, acaba que não se incentiva muito essa questão do doar o livro de um ano para o ano anterior para aqueles estudantes, porque tem essas questões, né? Mas o dos uniformes também é bem interessante também. Legal. Muito Parabéns, legal. hein? Show. Obrigada, Carolina, pela participação. Então, vamos encerrando, né? Agradecer aí muitíssimo a Gisele por ter compartilhado com a gente, né, todo esse conhecimento, toda essa trajetória. Com certeza enriqueceu aí bastante, né, para quem está nesse caminho de transformar uma escola Lixo Zero, ou até mesmo começar lá desde o início, né, nesse processo, inspirou bastante a continuar, né, nesse caminho. Pode ser que demore, que tenha vários desafios, mas é sempre muito gratificante, né? Você mostrou o quanto é gratificante, quanto isso também te faz feliz, né? Dentro ali do ambiente escolar. Então, agradeço muito, parabéns. E encerrando aqui, então, agradecemos todos que estiveram com a gente. Lembrando que esse é uma capacitação, parceria com o município de Tijucas do Sul, da Sustentares, junto com o Paraná Lixo Zero. E esse vai estar gravado, vai estar no nosso canal do YouTube, tá? Do Paraná Lixo Zero em breve. E aí a gente fiquem atentos nos nossos canais, né, de divulgação. E para quem ficou aí até o final, quiser um certificado, vocês podem mandar o e-mail, retornar o e-mail ali da inscrição, para a gente poder mandar para vocês. Tá bom, pessoal? Agradeço muito e até uma próxima. Obrigada. E também agradeço o convite também. Obrigada. Valeu, na torcida aqui, hein, para que essas escolas se tornem Lixo Zero. Com certeza.
Eu vou ficando até o final para parar a gravação, tá? Vocês podem ir saindo na sequência. Obrigada. Tá bom. Você não falou que ia tirar foto, não? Eu acabei tirando já um print, porque Ai, que como o bom. pessoal foi saindo, eu Aham, quis tirar do nomezinho ali de todo mundo. Até peço desculpa, não avisei aí. Mas a gente pode bacana. tirar uma nós, pode ser? Não, nada, nada. Obrigada, prazer, Obrigada, viu? querida. Tchau. Tudo Prazer. bom. Até.